A graça e a paz, meus amados. Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, queridos. Por favor. Essa é a sexta mensagem, porque estamos justamente na sexta bem-aventurança de Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, os teus discípulos. Assim como os teus discípulos de então se aproximaram de ti, nós nos aproximamos do Senhor, para que o Senhor possa nos ensinar a mensagem do teu coração, a mensagem do Evangelho, para que nós sejamos pessoas bem-aventuradas nessa terra, não segundo a ótica do mundo, mas segundo a ótica de Deus. Que sejamos pessoas agradáveis umas às outras e agradáveis ao Senhor. Produz a tua boa obra em nosso meio, Senhor. Nós precisamos do teu milagre a tocar no nosso coração, a nos conduzir e a nos fazer crescer no teu Espírito. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, estamos aqui na sexta bem-aventurança, onde Jesus diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Bom, queridos, como eu tenho comentado, o tema das bem-aventuranças é Jesus mostrar aos seus discípulos, aqueles que o seguem, quem são as pessoas felizes, quem são as pessoas que realmente entenderam a mensagem, quem realmente está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quem está vivendo conforme Deus planejou a vida para ser vivida. Não de uma forma que o mundo ensina, mas da forma que Deus ensina. E como eu comentei, Jesus nas bem-aventuranças, ele pega toda a ótica humana, tudo aquilo que o ser humano preza, aquilo que são os sonhos, as ambições humanas, e ele pega e inverte tudo, e diz que Deus pensa diferente, e Deus quer que nós sejamos diferentes. Porque o que o mundo preza é bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os que estão sempre dando gargalhadas, os poderosos, os espertos, os que atacam os pecadores. Esse tipo de visão não é a visão de Cristo. Então, essa visão humana, mundana, é essencialmente, queridos, e a gente precisa aprender isso, é essencialmente materialista, egoísta e só focado aqui no plano terrestre. Agora, os valores do reino de Deus são totalmente diferentes. Então, quem são os felizes aos olhos de Deus? Os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Como nós vimos comentando, na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque destes é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que não fazem 1001 exigências a Deus, não murmuram o tempo todo, pelo contrário, eles são gratos, eles buscam a Deus não pelo que podem receber dele, mas por quem Deus é. São essas pessoas que andam na terra, muitas vezes sem inúmeras conquistas, mas que foram transformadas e que buscaram a Deus e que viveram a vida de forma piedosa e de forma
tranquila. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então Jesus deixa bem claro que nessa vida nós passaremos por momentos complicados, teremos problemas, e neste momento, queridos, não esconda essa realidade, pelo contrário, chore. Entre na presença de Deus e diga: Senhor, eu estou com um problema, Senhor, eu estou triste, e chore na presença dEle. E a promessa dEle é que estes que vêm aos pés dEle, que vêm clamar por ajuda, que vêm à igreja e buscam a face de Deus, em vez de abandoná-lo, mas o buscam, essas pessoas serão consoladas. A terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os humildes, porque eles conquistarão a terra. O mundo diz que os arrogantes, os soberbos é que conquistam, mas Jesus diz que não. Aquele que é humilde, que diz: eu preciso me esforçar, eu preciso me capacitar, eu preciso trabalhar com afinco, essa é a pessoa que vai conquistar a terra, e é assim a sabedoria que Deus nos ensina, é assim o modo de conquistar as riquezas, porque são riquezas que vão permanecer, enquanto a riqueza da desonestidade, a riqueza da corrupção, essas vêm rápido e também vão embora muito rápido. A quarta bem-aventurança diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas pessoas que querem crescer, essas pessoas que têm fome de melhorar, de serem mais parecidas com Cristo, Deus promete que Ele vai atender essas orações e vai nos conduzir a nos tornar pessoas melhores. A quinta bem-aventurança diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é a cura dos relacionamentos, né, queridos? Em vez de haver rixas, haver contendas, haver um incriminando o outro, um culpando o outro. Não. Aquele que é misericordioso, ele estende o perdão, e da mesma forma a ele é estendido o perdão. Então, na misericórdia, no perdão, todos os relacionamentos são curados, os relacionamentos, em vez de irem se deteriorando, não. Como há o perdão, tudo vai sendo zerado e tudo fica em paz e os relacionamentos continuam saudáveis. E a sexta bem-aventurança, Jesus vem e nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Então, quem são os puros de coração, né, queridos? Aqueles que guardam o seu coração, o seu interior, os seus pensamentos, os seus desejos daquilo que é mal. Essas pessoas procuram não odiar, procuram não invejar, procuram não desejar o mal às outras pessoas. É como a palavra nos diz, que o desejo de Deus é que as leis, os princípios, os mandamentos, os valores de Deus estejam escritos no nosso coração, porque Ele sonda os corações. E essa é uma bem-aventurança intimamente ligada à quarta bem-aventurança, né, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Só que a quarta bem-aventurança fala dos nossos atos, das nossas práticas, das nossas atitudes, aquilo que estamos fazendo. Agora, a sexta bem-aventurança desce num nível um pouco mais profundo, porque diz que não são apenas as atitudes, mas também o nosso coração, o nosso interior, que precisa ser transformado. Porque é óbvio, as nossas atitudes têm que ser boas, mas também o nosso coração tem que ser bom. E Jesus diz: felizes são essas pessoas que cultivam um bom coração, que cultivam bons pensamentos. Essas pessoas serão felizes. A santidade, uma vida correta, uma vida com um coração bom, queridos, vai sempre produzir felicidade. A pessoa vai se sentir bem consigo mesma, ela vai deitar em paz e vai pegar logo no sono, sem carregar culpas, sem se olhar como uma pessoa má. Não, a pessoa olha e fala: que bom que eu tenho aprendido o caminho, que eu tenho andado de uma maneira reta, que bom que eu posso ser assim. E, queridos, essa bem-aventurança nos diz que bem-aventurados os puros de coração, porque essas pessoas verão a Deus. Essa é a recompensa mais maravilhosa que existe, né? Porque essas pessoas verão a Deus. Hoje pela manhã estudamos o último capítulo de Apocalipse, e a promessa de Apocalipse é que aqueles que permanecerem fiéis até o fim, aqueles que são os vencedores, que perseveram, estes verão a Deus face a face. Face a face. Existem muitas e lindas promessas no livro de Apocalipse.
Nós iremos viver numa terra renovada, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado e maldade alguma. E também habitaremos num lugar onde há tremenda bonança, tremenda riqueza, as ruas são de ouro, tudo é perfeito, não haverá mais doença alguma, mas de todas as promessas, eu acho que essa é a principal de todas, que nós veremos a Deus face a face. E, obviamente, como é dito aqui por Jesus, e é repetido em Hebreus capítulo 12, sem santidade, sem desejar um coração bom, ninguém vai ver a Deus. Porque só os puros podem ver a Deus, porque só os puros querem ver a Deus. Os impuros, as pessoas más, não querem ver a Deus, queridos. Podem até dizer, eu quero, mas não querem, por quê? Essencialmente, Deus atrapalha. Aqueles que querem viver a impiedade, a desonestidade, que querem explorar as pessoas, que ferem as pessoas, que agridem as pessoas, que ofendem as pessoas, Deus é um grande problema. Essas pessoas têm alguém que diz não, e essas pessoas, não, eu não quero esse não, eu quero viver a minha vida. É por isso que o famoso escritor cristão C.S. Lewis diz, só existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, Pai, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade, já que você não quer fazer a minha. Então, só os puros podem ver a Deus, porque só os puros querem ver a Deus. Um dos pais da igreja, lá da igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, Orígenes, diz assim, um coração impuro não pode ver a Deus, porque é necessário primeiro ser puro, caso deseje ter uma visão apropriada de um ser perfeitamente puro. E ver a Deus aqui, queridos, não é apenas no sentido da visão, que por mais que já seja glorioso, não é apenas isso que o texto diz. Ver a Deus era uma forma de dizer, era uma expressão, era um hebraísmo, como se diz, né? Uma forma de dizer do hebraico, que queria dizer possuir, que queria dizer desfrutar. Então, quando eu vejo isso, era no sentido de possuir. Então, não é apenas ver a Deus e Deus ficar distante, você enxergando Ele de longe. Não, é no sentido de você ter Deus junto a si, de você fazer parte da família dEle, de você conviver e viver com Ele, não apenas aqui, mas eternamente. E também é importante não colocarmos o nosso olhar apenas na eternidade. Olha, quando nós formos para a eternidade, formos para a glória, nós vamos ver a Deus. Não, não é apenas isso. Jesus não está falando aqui apenas da eternidade, Ele está falando, os puros de coração. E se você se dedicar a isso, ser puro aqui, você já vai ver Deus na vida. Você vai poder enxergar Deus na sua vida aqui e agora. Na eternidade, então, nem se fala. Mas você vai poder desfrutar da proteção de Deus, você vai possuir Deus no sentido de caminhar com Ele todos os dias, de Ele ser o seu bom amigo, presente em cada situação, de a sua vida ser conduzida por Ele, de você caminhar com Ele. Então, é um Deus já presente aqui para nós. E também, queridos, quem tem esse coração puro, esse olhar puro para a vida, tem uma vida muito mais tranquila. Tito capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo diz, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros, os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência dos impuros estão corrompidas. Então, para quem é puro, ele olha as coisas com mais pureza, com mais singeleza, com mais gratidão. Agora, os impuros, eles vivem com neuroses. Tudo é pecado, é melhor não pegar, não é melhor não fazer, porque tudo ele tem aquela paranoia. Será que isso é pecado? Ele está sempre preocupado, porque como ele sabe que ele é cheio de impurezas, ele está sempre achando que ele está cometendo algum delito. Agora, que a pessoa pura, ela é tão inocente, ela é tão tranquila, que ela caminha na vida mais despreocupada e mais tranquila em relação a Deus, se baseando apenas nas Escrituras para caminhar sem achar pecado em tudo que há, como a religião às vezes faz, né, de chamar tanta coisa pecado que a palavra às vezes não chama de pecado. Em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, tudo que Deus criou é bom.
E nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Agora, queridos, quando Jesus diz bem-aventurados puros de coração, é importante nós distinguirmos a pureza que Jesus está dizendo aqui com algumas supostas purezas que se ensinam ao redor do mundo e na época de Jesus também. Porque o ensino de Jesus é um contraste muito grande com a pureza que era ensinada na época dele. Porque boa parte da religião judaica, queridos, consistia em purificações. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados puros, os judeus falam, opa, que maravilha, é o que a gente mais busca. Só que Jesus faz uma correção. Ele não fala apenas bem-aventurados puros, ele fala bem-aventurados os puros de coração. É no coração que está o interesse de Deus. Porque a religião judaica da época de Jesus, e hoje ainda muito, se baseava em diversos ritos para purificação. Purificação com lavagem pela água, purificação em termos da alimentação, e diversas práticas que aqui não convém falar. Mas eles esperavam, com essa limpeza, com essa hiper-higiene que os judeus tinham e ainda têm, que esse fosse o método de agradar a Deus, de se chegar até Deus com esse tipo de purificação. Os puros, para os judeus, eram aqueles que podiam entrar no templo, que podiam ver a Deus, né, entrar na presença dele. No templo, não sei se vocês sabem disso, mas haviam vários pórticos, várias partes do templo, onde a primeira parte só todos podiam entrar. Normalmente, qualquer um, até mesmo não judeus, os gentios poderiam entrar. A segunda parte só podiam entrar judeus, inclusive mulheres, que era o chamado pórtico das mulheres, onde havia o ofertório. Depois havia um outro pórtico que as mulheres já não podiam entrar, só os homens, e só os homens puros, ou seja, aqueles que haviam se lavado, aqueles que haviam se guardado de alimentos contaminados, que não haviam tocado nenhuma pessoa falecida, etc. Então, eles tinham essa visão. Se você andar com essa pureza ritualística, você poderia ver a Deus, se aproximar mais de Deus. E Jesus, claro, vem e muda isso completamente. Diz, não, a pureza a qual Deus se interessa é a pureza do coração. Abra comigo, queridos, em Mateus capítulo 15, por favor. Onde Jesus explica que essa pureza cerimonial é uma falsa pureza. Mateus capítulo 15, verso 10. Verso 10, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro. Olha o que Jesus está dizendo, a preocupação de alimentação que eles tinham, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Vejam no verso 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Olha aí o coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. Então, vários ritos, várias prescrições que às vezes a religiosidade humana cria, não é isso que contamina o ser humano. Jesus vem com aquilo que é o óbvio, né, queridos? Aquilo que qualquer pessoa com bom senso enxerga. É no coração que estão os maus desígnios do coração. É no coração que o ser humano produz muita maldade. E é o coração que nós precisamos lavar. É o nosso coração que nós precisamos guardar e manter puro. É no coração. Isso é o que Deus nos ensina e é isso que a gente precisa ter esse cuidado, guardar o nosso coração. Então, purezas cerimoniais, ritualísticas, não é isso que Jesus está falando sobre pureza. Existe também, queridos, eu vou mostrar um vídeo aqui, porque essa mensagem pode cair em ouvidos surdos. Não, isso aí eu já sei, a pureza de coração,
eu procuro ter o meu coração puro. Isso é o que todo mundo diz. Mas é verdade isso? É verdade mesmo que você tem guardado o seu coração e tem purificado o seu coração? Então eu queria botar esse vídeo para nós pensarmos um pouco sobre isso. Pode manter o som aqui do meu microfone que eu vou comentando. Estamos realmente atentos ao que nos rodeia? Então, queridos, existe uma pureza teórica. Todo mundo diz, não, meu coração é bom, eu ajudaria, eu cuidaria, eu me preocuparia, eu me importaria. E, queridos, é muito blá, blá, blá. Muito, se é tudo isso que as pessoas dizem, no Facebook, no WhatsApp, etc., se fosse feito, o mundo, meu Deus do céu, seria o paraíso. Mas as pessoas vivem dizendo que vão consertar o mundo, mas é só discurso, é só palestra, mas há uma imensa omissão do ser humano na realidade. E todo mundo diz, se eu estivesse no lugar da pessoa X, mas se eu passasse por essa situação da pessoa Y, ou do político, eu mudaria o mundo, eu faria diferente. Mas no lugar da pessoa você tem mudado o mundo à sua volta? Ou é apenas se você estivesse no lugar da pessoa X que você mudaria o mundo? Não, queridos, quando é que nós vamos começar a viver o Evangelho? A ter um coração puro, mas um coração puro que pratica, que vive isso. Porque um coração puro que não vive, não adiantou muita coisa. Então, essa pureza teórica também não é disso que Jesus está falando. Nem pureza cerimonial, nem pureza teórica. E há um outro tipo de pureza, que aí é uma pureza insuficiente, que é a pureza moral, meramente das ações. Veja que Jesus não fala, olha, bem-aventurados os puros nas suas ações. Porque muitas vezes é o que as pessoas se importam, o que eu faço. Mas Jesus não está falando apenas da moralidade exterior, ele está falando do interior. No restante aqui do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus diz, vocês ouviram que os antigos disseram, os que as religiões dizem, não matarás. Mas eis que eu lhes digo, não se ire contra o seu próximo, não o chame de lixo, não ofenda as pessoas. Ouviste o que os antigos disseram, não adulterarás, mas eis que eu lhes digo, não viva a vida de uma forma, com um olhar cheio de luxúria. Ouviste o que os antigos disseram, e isso é até errado mesmo, odeie o seu inimigo, e eis que eu lhes digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. Abra comigo, queridos, em Mateus capítulo 23. Mateus 23, onde Jesus explana que a moralidade exterior é muito insuficiente. Mateus 23, vamos do verso 23. Veja que Jesus vai citar diversas boas ações, mas vai criticar a motivação, aquilo que estava no coração das pessoas. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, ou seja, ele pega a nata da religião judaica, os mestres dos fariseus, e os chama de hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado, veja só, os preceitos mais importantes da lei, todos do coração, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo, ou seja, se preocupam com coisas pequenas e coisas grandes deixam passar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, a pureza cerimonial, né? Mas por dentro vocês estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Olha só, queridos, sepulcro é o caixão, né? Vocês são como belos caixões, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha, queridos, a religião, a mensagem do Evangelho, aquilo que Deus se importa é com a verdade.
Aqueles fariseus eram como caixões belíssimos, cheios de ornamentos, cheios de detalhes, cheios de flores, mas por dentro estava cheio de morte, cheios de maldade. E o que Deus nos diz é: as suas ações sejam boas, pratique-as, Jesus diz. Mas é necessário uma mudança interior, uma mudança no coração. Porque senão você vai praticar essas boas ações para ficar de bem com todo mundo, para que todo mundo te exalte, te elogie. Olha como aquela pessoa é boa, olha como aquela pessoa é agradável. Mas a pessoa está fazendo só para receber elogios, em vez de ser por uma convicção da consciência. Ou ela está fazendo tudo direitinho no trabalho só para ganhar uma promoção, não faz isso por honestidade, por caráter. Ou seja, sempre com uma motivação interesseira, sempre querendo ganhar algo em troca. E é por isso, quando essas pessoas não ganham esse algo em troca, essa recompensa, elas chutam o balde e vão viver o que elas na verdade são. Porque o que estavam vivendo era uma mentira. E é isso que acontece no meio evangélico. Eu estou servindo a Deus, eu estou obedecendo porque eu quero. Deus, eu quero. Manda mais, eu quero. E se o Senhor não me der, eu chuto o balde e vou viver o que eu sou. Vou mentir, vou adulterar, eu vou roubar, eu vou pecar à vontade, porque o Senhor não me deu. Quem é você? Se você transforma o seu coração, recebendo ou não recebendo, ganhando algo em troca ou não, esse sou quem eu sou. É o que eu decidi viver, é a minha convicção de vida. Inúmeros cristãos na história foram massacrados e tiveram vidas em dificuldade, e passaram a vida celebrando o Salvador deles, celebrando o que Deus ensinou a eles, de purificar o coração, e por essa pureza que Deus lhes ensinou, eles eram gratos, puros de coração, e porque eles tinham isso, queridos, na mente deles: eu estou vendo Deus na minha vida, e eu vou ver Deus na eternidade toda, porque eu guardo o meu coração em pureza. Esse é o minha maior riqueza, meu maior privilégio, ver a Deus. É isso que eu mais quero. Deus vai me cobrir de bênçãos e de graça. Mas eu não negocio quem eu sou. Eu não negocio quem eu sou. Existe agora me veio esse exemplo na mente, de uma cristã na igreja primitiva, onde ela foi denunciada pelo próprio pai, por ser cristã, no Império Romano, no auge da perseguição. E o pai denunciou ela para que ela recusasse aquela besteira chamada cristianismo, recusar esse tal de Jesus Cristo. Pare com isso, minha filha, que loucura é essa? Pare com isso, volte aqui para o paganismo, volte aqui para adorar os deuses. E ela deu uma resposta maravilhosa ao pai: pai, esse vaso de barro, ele é o quê? Ora, ele é um vaso de barro. Esse vaso de barro não pode dizer que ele é uma cadeira, não pode dizer que ele é uma mesa. Não, minha filha, é um vaso de barro. O que você quer dizer com isso? Que eu sou cristã. Eu sou de Cristo. Não me interessa o que vão fazer comigo ou deixar de fazer comigo. Eu sou o que eu sou em Cristo e sou grato por isso. Ele purificou o meu coração e puro ele vai permanecer. Jesus disse em Mateus 6, de novo, essa pureza exterior. Ele diz: tenham cuidado para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos pelos outros. Se fizerem isso, vocês não vão receber recompensa do Pai, porque estão fazendo apenas para se exaltar, apenas para serem elogiados. Não. E qual que é a verdadeira purificação? Se nós falamos das purificações falsas ou insuficientes, a purificação falsa, a purificação cerimonial, praticar os ritos que as religiões ensinam. Não, não é isso que Deus quer. Ele quer a pureza no coração. Ou a pureza teórica, que é falsa. Meu coração é puro, e tudo ao seu redor está da mesma forma. Ou a pureza insuficiente, que é meramente as atitudes, mas sem mudança no coração. Abra comigo, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 13. Qual que é a verdadeira pureza? Verso 1.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, você é só barulho, 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 e mudança e vida prática, que é bom nada. Verso 2, ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e uma fé capaz de mover montanhas, que é o que o mundo evangélico hoje reconhece, né? Se não tiver amor, olha o que Deus está dizendo, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se for por outras motivações, nada disso me valerá. Se for por interesse, se for por receber de Deus, não, tem que ser por amor. O amor, veja, a verdadeira purificação. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha o poder disso, queridos. Olha o poder disso, aquele que purifica o seu coração e enche o seu coração de amor, ele está pronto para enfrentar o que for. Pode vir tudo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ele aguenta as lutas da vida sempre amando, porque ele entende a potência que é o amor. Não estou falando de amor romântico, cheio de suspiros, né? Oh, que coisa linda. Não, estou falando do amor verdadeiro. Aquele que se preocupa, aquele que se importa, que pensa no bem das pessoas, que não olha apenas para si, está olhando para o próximo dando todo o valor a ele, reconhecendo nele uma pessoa, um ser humano, alguém criado por Deus e ama essa pessoa. Essa é a verdadeira purificação. No último verso ele vai dizer, assim permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior de tudo, queridos, no Evangelho, não há nem o que se discutir, é o amor. Porque é o amor, queridos, que cumpre a lei. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13, quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Porque todos os mandamentos, todos os princípios, todos os ensinos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Abra comigo no Salmo 73, queridos, porque é uma meditação que todos nós fazemos e a gente tem que aprender a resposta da palavra de Deus. Todos nós já pensamos isso, não há um aqui que não tenha pensado nisso. Salmo 73, verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Olha aí, mesma frase de Jesus, os puros de coração. Agora o que ele diz? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Veja, ele começou a se afastar, a se desviar de Deus. Por quê? Porque eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha o que ele diz sobre os ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Claro, o que ele está fazendo? Está exagerando, mas está descrevendo a visão invejosa dele. Verso 5, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Né? Não parece aí muitos políticos corruptos? Desse jeito, cheio de maquinações, sempre ricos. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam para si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. E olha só, eles questionam até a Deus. Eles dizem, como saberá Deus? Terá o conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Olha o olhar que muitos de nós já tivemos, né? E olha o que ele diz, certamente
Olha o que ele chegou a concluir num ponto da vida dele. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, viverei como eles, eu teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, por que o rico prospera? Por que eu estou nessa dificuldade? O ímpio prospera, né? Achei muito difícil entender isso, até que entrei no santuário de Deus, vim ouvir a palavra de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Verso 21, quando o meu coração estava amargurado com tudo isso, e no íntimo eu senti inveja, agi, verso 22, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Olha aqui, eu vejo Deus na minha vida, Ele sempre está comigo. Tomas a minha mão direita. Essa é a promessa para você, querido. E para mim, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, que a gente entenda isso, queridos. Jamais negocie a pureza do coração. Mesmo que você veja outros prosperando, não interessa. O fim deles não é bom. Claro que esperamos e oramos para que se convertam, se arrependam. Mas você trilhe o seu caminho sem olhar para vantagens e benefícios e riquezas ilusórias que esses conquistam. Agora, queridos, se estamos falando de pureza do coração, como nós purificamos o nosso coração? Né? Que é um objetivo de todo cristão, deve ser purificar o nosso coração. Como a gente faz isso? E aí eu trago à nossa memória a parábola das sementes, onde Jesus diz que a semente é lançada, cai nos terrenos, alguns terrenos têm pedras, alguns têm espinhos, outros cheios de aves, e há um terreno bom que frutifica e produz frutos. Então, quando Jesus explica essa parábola, ele diz, a semente é a palavra de Deus. Então, tudo começa, para um terreno seco, um terreno sem vida, tudo começa com a palavra. Como Jesus diz em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz, vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho pregado. Então, é a palavra que começa esse processo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aí a importância de você buscar ler a Bíblia, buscar vir aos cultos, quanto mais será o seu crescimento. Eu não preciso ficar dizendo, venha aos 2 cultos, venha ao culto dos jovens. Meu irmão, isso é contigo e Deus. Eu sei os benefícios dessa transformação que haverá. A segunda parte é que essa semente, essa palavra, cai num terreno. E Jesus faz uma distinção, e o que é óbvio. Aqui neste lugar pode haver pessoas, terrenos, corações que estão cheios de pedras, ou corações que estão cheios de espinhos, ou cheios de aves. Infelizmente, a palavra é dada a oportunidade para todos, a mensagem é a mesma para todos que estão aqui. Alguns não vão receber nada, outros vão receber muito, e outros mais ainda, porque alguns produzem a 30, a 60 e a 100. Que se a gente entendesse isso, a gente viria para a igreja e estaria assim, atento, vidrado. Deixa eu prestar atenção, porque essa mensagem pode produzir muito na minha vida. Então, a mesma palavra pode chegar num coração indisposto, meio indiferente, achando, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer a janta, ou eu tenho que, amanhã eu tenho que resolver tal problema, ou pode encontrar um coração desejoso, disposto e atento. Aí é aquele que quer se purificar. Quem quer se purificar, coloca-se como um terreno disposto a receber a semente, com essa esperança, com esse desejo de crescer. Agora, quem produz esses frutos? Né? Tem a semente cai no terreno. E aí começa a mágica, né? Daquela semente, daquele terreno, de repente brota uma árvore e daí produz frutos. Mas
Quem gera esses frutos? Será que somos nós que geramos? Porque se a produção é nossa, depende só do nosso esforço, só da nossa dedicação, é uma coisa, mas será que é isso? Será que é nosso empenho que vai gerar? É claro que não. A gente vê isso na história de Israel, pelo mero esforço humano, não resultou em muita coisa, e a gente vê isso no esforço humano de si próprio, tentando se melhorar, e muitas vezes não produz muitos resultados. Por que não? Porque é uma produção humana. A produção do esforço, do mero esforço, é uma produção humana. E como qualquer produção humana, ela é fraca, é falha, é cheia de recaídas e cheia das limitações humanas. Então, na igreja, queridos, a mensagem do Evangelho não está falando de uma mera produção humana, porque a produção humana é muito fraca. Como é que você vai ter um crescimento espiritual por meio do esforço da carne? Crescimento espiritual por meio do esforço da carne. É uma contradição já de saída, não vai dar muito certo. É claro que o esforço, o empenho é necessário e pode melhorar as pessoas, e melhora muita coisa. Mas geralmente é uma mudança exterior, e a gente está falando de uma mudança interior. Então, quem é que produz essa mudança? Quem é que gera os frutos? É o Espírito Santo, né, queridos? Deus, que é Espírito, que tem condições de produzir uma mudança, um crescimento espiritual, um crescimento no coração. É Ele que dá o crescimento. O apóstolo Paulo diz a alguns cristãos: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Ele que efetua o crescimento. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Então não é pelo mero esforço. Em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo fala aos cristãos: será que vocês são tão insensatos que, começando pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Não, é necessário Deus, né, queridos? E é por isso que a gente vem à igreja, porque a gente entende que é Deus que transforma o nosso coração. É Ele que nos ajuda nesse processo. Abra comigo, queridos, em Romanos 8, por favor. Vamos ao verso 13. Apenas 2 versos. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, se com a força de Deus, com a graça de Deus, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é por meio do Espírito que a gente busca essa mudança. A principal ação do Espírito Santo é a nossa santificação. Não são profecias, não são milagres, é a nossa santificação. Então, queridos, a gente precisa buscar, nós, aqueles que têm um coração com problemas, com dificuldades ou com vícios, tem que ir até Deus. Não é apenas o psicólogo, não é apenas o remédio, não, tem que buscar a Deus. Certo pastor que eu ouvi uma pregação, ele dizendo, ele tinha uma vida devassa antes de se converter, ele se converteu e aí teve o problema de enfrentar todos aqueles maus pensamentos, todos aqueles pensamentos lascivos, como ele se livra disso? E ele perguntou para o pai dele já era um cristão mais antigo, e o pai dele disse: olha, meu filho, ore, você vai ter que dizer não à carne, vai ser dolorido, vai ser sofrido, não pense que vai ser brincadeira, vai ser sofrido, e ore. E ele fez isso, com muita luta, muito esforço, uma batalha exaustiva, mas ele conseguiu. E depois que ele se tornou pastor, as pessoas vinham até ele com esse mesmo tipo de problema, e ele dava o mesmo conselho: olha, meu irmão, ore, diga não à sua carne e ore. Então há o papel do ser humano, do esforço, e há o papel da oração e buscar a Deus. Só que aí teve um problema, que as pessoas começaram a voltar a ele dizendo: não está funcionando, está cada vez pior, não está funcionando. E não era um ou outro, todo mundo estava voltando. E ele pensou: meu Deus, o que está acontecendo de errado? Comigo funcionou tão bem. E aí ele foi perguntar para a pessoa: mas o que você está orando? Ora, eu pego a minha dificuldade e começo a orar sobre ela, pedir. Ele falou: não, mas não é assim que funciona. Imagine só, uma pessoa que tem um problema de desonestidade e no emprego dela, no trabalho dela, estão oferecendo um suborno, uma propina. E olha como as pessoas faziam: Senhor Jesus, me ajude, né, a ser uma pessoa honesta, me ajude a não pegar aquela propina, aquele dinheiro, que são dezenas de milhares de reais, que eu vou poder comprar
mais 2 carros, eu vou poder comprar uma casa na praia, eu vou poder viajar nos Estados Unidos, fazer compras. Senhor, me livra disso, Senhor. Me livra de querer, comprar, móveis, encher minha casa de bonanças, meus filhos estudar nas melhores escolas. É claro que não adianta, queridos? Não adianta você que está com fome ficar pensando no filé e achar que não vai ter fome. Então não é assim. Oração é passar tempo com Deus. É ficar com Ele, pensando em outras coisas, meditando na graça de Deus, lendo as Escrituras, não é cultivando, porque tem pessoas que usam a oração para cultivar maus pensamentos. Não é assim. A oração é justamente para mudar o pensamento. E, queridos, o que a gente precisa, se Deus é que transforma, é passar tempo com Deus. Vindo à igreja, buscando a face dEle, porque se nós vimos que a verdadeira purificação é o amor, querido, só vem passando tempo com a pessoa. É conhecendo uma pessoa, passando tempo junto dessa pessoa, que você conhece ela melhor e passa a amar ela mais. Porque as pessoas vêm e falam, eu sei quem é Deus, Deus é todo-poderoso, Deus é infinito, Deus é onipresente. Isso não gera muito amor. Você precisa caminhar com Deus, precisa ter experiência com eles, precisa trazer Deus para cada situação, e você vai vendo a bondade dEle, vai ouvindo a palavra de Deus, vai conhecendo quem Cristo é, e isso vai enternecendo o seu coração, você vai o amando mais, à medida que o conhece mais, isso vai gerando amor, vai gerando admiração, vai gerando um desejo de estar com Ele. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Então, o nosso coração, queridos, precisa ser purificado. Não é apenas ações, não é apenas atitudes. É o que você cultiva no seu jardim, no jardim que você constrói para Deus, o que você está cultivando. O coração precisa ser purificado, queridos, pelo amor, pela fé, pela gratidão, conhecendo mais a Cristo. Precisa ser modificado pelo Espírito Santo. E a gente só consegue isso buscando. A gente só consegue isso passando o tempo com Ele. E aí há uma mudança genuína, há uma mudança verdadeira. Não é apenas mudança moral, apenas exterior, é uma mudança interior, produzida por Deus. Os frutos são do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Todos ali do coração: amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência e paz. Nós precisamos de Deus, queridos. Que Jesus nos diz, sem mim, nada podeis fazer. Ele não está falando de trabalho, não está falando dessas, ele está falando, sem mim, como vocês vão purificar o seu coração? Sem mim, como vocês vão andar nessa terra cheia de problemas, cheia de inimigos, a sua natureza problemática, você tem tantos defeitos. Então se aproxime de mim, que sou a fonte da perfeição, que sou a fonte da vida, a fonte da paz, a fonte do amor. Se aproxime de mim, para que o seu coração seja transformado. O coração de Jesus é o mais lindo. Ele é o único completamente puro. Que a gente busque Ele mais e mais. E tenha isso, queridos, como alvo da nossa vida. Eu quero um coração mais puro. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ter melhores pensamentos. Que a meditação do meu coração, como diz os Salmos, que a meditação do meu coração seja agradável a Ti, Senhor. Queridos, se a nossa mente, o nosso coração, o nosso viver seja cheio de vida, cheio de bondade, que a gente filtre na nossa mente coisas que não acrescentam, que são más, e a gente procure purificar. Assim como a água vem no encanamento suja, que a gente coloca um filtro, que a gente filtre aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, e a gente diga não para tudo que é mal, não para tudo que é da carne, e a gente viva pelo Espírito, viva seguindo a Deus, aonde Ele for, pelo que nós somos cristãos, pelo que nós somos pessoas que querem viver o amor, que querem andar em bondade, e não negociam isso. Não importa como as outras pessoas estão vivendo, ou enriquecendo, ou não tendo doenças, ou não tendo problemas, mas com o coração doente, com o coração miserável, com um coração tão feio, que a gente busca ser pessoas de um coração lindo, de um coração rico,
de um coração bom. É isso que Deus olha, queridos. É isso que os anjos olham. Eles olham para mim e para você e olham e dizem: que bom que eles estão ouvindo a mensagem que Deus pregou na terra. Que bom que eles decidiram dedicar o domingo à noite para vir ouvir mensagem que pode ir abrandando o nosso caráter, que pode enternecendo o nosso coração, transformando quem nós somos. Quem nós somos. E quando você vem, não é apenas o conhecimento, não é apenas a oratória, não é apenas a mensagem. Há um Deus presente que viu sua disposição de vir e vai começar a trabalhar em cada coração e vai estar transformando quem nós somos. Vamos orar, queridos, a esse Deus bom. Senhor Jesus, esses frutos é por meio do Espírito, é por meio da Tua graça, é por meio de um agir do Teu mover no nosso coração que nós somos transformados. Porque o esforço humano é fraco, é limitado, mexe apenas com o exterior. Mas a Tua promessa é que o Senhor tirará o nosso coração de pedra e nos dará um coração de carne. Que o Senhor nos daria um novo coração, limparia os traumas, limparia-nos das nossas falhas de caráter, nos purificaria. Vem, Senhor, purifica o nosso coração, purifica o nosso ser, purifica a nossa mente, para que a meditação do nosso coração seja agradável a Ti e seja agradável a todos nós. Que a gente pare e pense: que bom que eu estou pensando assim, que bom que a minha vida está diferente do que eu era anos atrás, que agora eu consigo viver uma vida com a bondade natural, com um fluir natural, que o meu coração está mais cheio de amor. Produz isso em nós, Senhor. Pega esse terreno às vezes tão duro e ara ele. Abençoa que essa semente entre fundo na nossa alma e produza vida, porque é isso que nós precisamos, de mais vida, de mais paz, um coração realmente onde fluem rios de água viva, como o Senhor prometeu: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que cada pessoa que tem essa abundância de viver, que cada pessoa que tem uma vida transbordante, que ame a vida, seja alegre por estar no Senhor, alegre por quem é, não pelo que tem necessariamente, não pelo que está fazendo, mas mais pelo que é. Pelo que aprendeu, pelo quanto cresceu, pelo quanto está cada vez mais parecido contigo. Transforma-nos, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra e que o Senhor, por meio do Teu Espírito, produza esses frutos: o amor, a amabilidade, a alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Isso o ser humano não pode produzir de si para si. Nós precisamos do Senhor. Então produz, Senhor, nós dependemos de Ti. Nós somos como galhos firmados na videira. E que a Tua força, a Tua energia, a Tua graça esteja transformando cada coração. Que mesmo sem perceber, verá esse milagre, essa verdadeira cura, a maior de todas as curas, que é a cura do coração doente. Cura da mente poluída. Purifica-nos, Senhor. Faz essa boa obra, faz esse milagre em nós. Que o Senhor transforme cada um de nós pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.